Muito bem, vamos dar início aqui à nossa revisão de Matemática Financeira, disciplina do curso de Finanças, nosso segundo ano de nossa escola profissional Professor José Augusto Torres, e a gente vai começar hoje com os conceitos básicos e juros simples e compostos, que foi o primeiro conteúdo que a gente viu. Muito bem, vamos dar início aqui. Primeiro, a gente, quando fala de matemática financeira, tem que começar por entender o seguinte: o dinheiro, ele tem valor temporal, ou seja, se eu pego emprestado um valor hoje, quando eu for pagar esse valor, eu vou ter que pagar mais, vou ter que pagar os juros. Por quê? Porque eu estou antecipando uma quantia. Então, se existe aí um intervalo de tempo entre o acesso ao dinheiro e o pagamento, é direito do meu credor ele receber o juro por essa quantia, certo? Quando eu atraso um valor, por exemplo, se eu teria que pagar bem aqui, se eu atrasar, então eu vou pagar juros. Se eu antecipar, eu também tenho direito, posso negociar com o meu credor, ter um desconto. Então, se normalmente uma loja vende a prazo, o valor para 30 dias, e se eu vou comprar aqui à vista, então ela tem o direito de me dar, eu tenho o direito de pedir um desconto, porque eu estou pagando à vista. O dinheiro hoje, ele tem uma importância maior, porque hoje essa loja pode pegar esse dinheiro, pode aplicar de novo mercadoria, pode fazer esse dinheiro render. Então, entendam sempre que o dinheiro ele tem um valor temporal. Quando você emprestar ou tomar emprestado ou pagar à vista um valor, entenda que você tem direito de negociar e pedir desconto se você está pagando à vista. E se você vai atrasar a parcela, você vai ter a obrigação de pagar juros por causa dessa lei, vamos dizer assim, seria uma lei da matemática, uma lei financeira, que o dinheiro ele tem valor temporal. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Dando continuidade, conceitos fundamentais. Então, a matemática financeira é uma ciência que estuda o valor do dinheiro no tempo. Justamente, todos os cálculos que são feitos em relação à matemática financeira, juros simples e compostos, vai entender qual o valor do dinheiro nessa linha do tempo, de acordo com os juros que são negociados. É uma ferramenta muito útil na análise das alternativas de investimento ou financiamento de bens. Quando você vai fazer o empréstimo, é importante ter o domínio, conhecimento aí dos juros que você vai pagar. Consiste em empregar procedimentos matemáticos para simplificar a operação financeira. Então, o primeiro conceito básico a gente tem que entender, o conceito de capital. O que é o capital? Quantia em dinheiro na data zero, ou seja, no início da aplicação. O capital é o valor presente no dia de hoje. O capital é o valor inicial. Quando eu vou no banco fazer o empréstimo, o capital é aquilo que o banco está me emprestando, porque é o valor hoje. O que eu vou pagar lá na frente, a gente vai saber que é o montante. Daqui a pouco a gente vai falar. Também chamado de valor presente, valor inicial ou valor principal. Aqui algumas nomenclaturas que algumas questões às vezes trazem, que é a mesma coisa. No nosso caso, para não complicar, nós vamos trabalhar somente com o nome capital. Mas aí no Enem da vida, em uma prova de concurso, você pode se deparar com esses nomes aqui, que é a mesma coisa de capital. Juros, conceito de juros. Os juros é a remuneração obtida pelo uso do capital por um intervalo de tempo. É como se fosse o valor do aluguel do dinheiro. Então, o banco vai me emprestar esse dinheiro antecipadamente, então eu preciso pagar um aluguel para ele por esse dinheiro, porque ele está me emprestando. O que é esse aluguel? Essa comparação é os juros, É o custo desse crédito obtido. Falando também sobre o conceito de prazo. O prazo é o período ao fim do qual o juro é calculado. Então, o período, o intervalo de tempo entre o capital e o montante. Exemplo do empréstimo, o banco lhe deu o dinheiro hoje, emprestou, Então, ele determinou um prazo de pagamento desse capital. E aí vai ser esse período, esse intervalo onde vai ser calculado os juros até o final, até você pagar essa dívida. Também chamado de período de capitalização, que é onde o juro vai incorrer sobre o capital. E aí os prazos mais utilizados nos cálculos de juros, são esses períodos aí, o dia, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. Ninguém calcula o juro por hora, por exemplo, Pode até ser que alguém calcule, mas não é muito
interessante, muito comum, né? E aí a anotação do prazo, na fórmula a gente conhece ele por N. Taxa de juros. Taxa de juros vai ser o coeficiente resultante da razão entre o juro e o capital, ou seja, no caso, para encontrar a taxa de juros, vai calcular o valor do juros sobre o capital. Se eu quero descobrir qual foi a taxa de juros de um empréstimo, que o juro foi pago de R$300 e o capital era 900, eu vou dividir 300 por 900. Né? Para vocês observarem melhor aqui a fórmula, a taxa vai ser o valor no caso do juro, né? E aí lembre sempre, quando você for aplicar na fórmula para encontrar a taxa, qualquer operação, você tem que saber que no final você tem que fazer essa multiplicação por 100, que é para transformar de valor unitário para valor percentual, certo? Nós vamos já ver isso melhor. E aí a cada taxa você tem que entender, né, no caso, que ela tem que estar de acordo com o período. Se o período está em ano, a taxa também tem que estar em ano. E aí a gente vai ver daqui a pouco a questão da conversão de taxas, né? Deve estar de acordo com o prazo. Se você for fazer um cálculo, uma taxa que está em mês, utilizando o período que está em ano, vai dar errado esse cálculo. E aí a taxa ela pode ser apresentada na forma percentual e também na forma unitária. Qual a utilidade das duas formas? A forma percentual é utilizada para apresentar um resultado, ou então para apresentar um enunciado da questão. Agora, para fazer o cálculo, você tem que fazer pela forma unitária. Aí sempre tem que lembrar de fazer a conversão dessa taxa. Por isso que observe aqui essa multiplicação por 100. O que foi isso? Eu faço o cálculo utilizando a fórmula unitária e no final eu transformo essa forma unitária em forma percentual. Já vamos ver como é que nós fazemos isso, mas observe que é bem simples, né? E o que aconteceu? Qual a diferença aqui de um para outro? No lugar da vírgula. Então aqui a vírgula está na frente aqui do 5, então ela voltou duas casas para se transformar na forma unitária. Para se transformar na forma percentual é a mesma coisa, só que ela anda duas casas. No caso, esse andar duas casas é a mesma coisa que multiplicar por 100. 0,15 vezes 100 é 15%. Então essas são as duas formas da taxa. E aí na forma percentual representa aí o rendimento do capital. Não vou me atentar muito a isso aqui que eu já acabei de explicar, para a gente ser bem objetivo. Forma unitária refere-se à unidade do capital. Então o importante é entender que eu realizo o cálculo sempre utilizando a forma unitária. E aí nós entendemos bem melhor aqui, né, nessa conversão de taxas. Então de percentual para unitária, você divide a taxa por 100 ou antecipa a vírgula duas casas. Para transformar da forma unitária para percentual, você multiplica por 100 ou adianta a vírgula duas casas. É o caminho contrário. Então aqui não há o que decorar, é só compreender que eu preciso resolver o cálculo na forma unitária e eu preciso no final, quando eu encontrar o resultado, transformar essa taxa na forma percentual. Isso quando a gente já está falando de taxa. E aí, quando eu devo converter a taxa? Dessa forma, né? O enunciado ele mostra na forma percentual, mas você tem que fazer o cálculo da forma unitária. E no final, você transforma de novo em forma percentual o resultado obtido. Então, começa com percentual, transforma em unitário para resolver. Quando resolver, a resposta você transforma em percentual. Por isso que é importante você saber, né, esse processo aqui simples, que basta alterar o lugar da vírgula ou fazer a divisão ou a multiplicação por 100. Para transformar as taxas. E aí vamos falar agora de montante, que é o valor, né, a soma do capital mais o juro, o valor no final da aplicação. Também chamado de valor futuro, valor final, saldo, entre outros. Mas aí, para simplificar, nós vamos utilizar sempre o termo montante. Mas estejam cientes que em qualquer prova que vocês façam aí externa, você pode encontrar essas palavras que é a mesma coisa de montante, ok? Simples, né? Matematicamente, pela lógica, a gente considera que o montante vai ser o capital mais o juro. Capital, o valor inicial, o juro vai ser aplicado nesse período de acordo com a taxa e ao final a gente tem o montante, que é a soma do que você pegou emprestado lá no banco, o capital, mais o que você pagou de juros. Então isso é o montante. Então resume tudo o que a gente acabou de falar.
E aí, quando a gente trata de dinheiro, né, a gente tem que entender alguns elementos básicos. Por exemplo, o que significa inflação, né, termos econômicos mais básicos na matemática financeira. Inflação quer dizer que o preço não é o mesmo sempre, então é um aumento de preço. Inflação, inflar, né? Você entende como se comparei com inflável. Quando acontece um aumento generalizado de preços, nós temos a inflação. Falando de risco, qualquer investimento que a gente faz, ele envolve risco. Risco de perder esse valor. Então o risco é sempre proporcional à chance de ganhar. O investimento, quanto mais arriscado, a perda, também é maior a possibilidade aí, maior os ganhos, né? Quanto maior a possibilidade de ganho, mais arriscado esse investimento é. Então, se você é um investidor conservador, você procura investimento de baixo risco, mesmo que o ganho que você vai ter, o rendimento seja baixo, mas você não quer arriscar o seu capital. Então, o risco sempre vai existir, qualquer aplicação, qualquer investimento, seja um negócio próprio, seja aplicação na bolsa de valores. Então, ele sempre vai existir, por mais que varie de acordo com o investimento, de menor, mínimo, né, para um risco elevadíssimo. Incerteza, não há como saber o tipo de investimento que é mais rentável sem um estudo prévio. Então é preciso, quanto mais você tem conhecimento do investimento, menor é o seu risco, menor é a sua incerteza. É quando você sabe o que está fazendo, tem conhecimento do ramo onde você está aplicando esse dinheiro, então reduz bastante o risco. Não elimina, mas reduz. Nessa questão de utilidade e custo-benefício, é preciso analisar onde o seu dinheiro está. Se ele está aplicado numa poupança, nós sabemos que a poupança hoje em dia não rende nada, ela só acompanha as correções monetárias. Então, qual é o custo-benefício de eu deixar meu dinheiro na poupança, ou então de aplicar na bolsa de valores, ou então abrir um negócio próprio, ou comprar uma casa? Tá, vou comprar uma casa, sair do aluguel, vou deixar de pagar R$500 de aluguel. Mas será que com esse valor que eu investi aí nessa casa, eu não consigo obter um rendimento maior do que R$500 em outra aplicação? Então é isso que você tem que observar, o custo-benefício de qualquer aplicação. E aí chegamos aqui no conceito de juros simples e compostos, a comparação, a gente já viu os conceitos básicos. Então vamos supor que um capital inicial de R$1.000 aplicado a uma taxa de 20% ao ano por um período de 4 anos. Vamos comparar os dois. Primeiro, observe aqui sobre os juros simples, né? Juros simples é o juro aplicado sempre sobre o capital. Veja aqui, então no período 1, primeiro mês, foi um rendimento aqui de 20%, né? Rendeu R$200. Então o valor atual, o montante, 1.200. No segundo período, segundo mês, observe que ele vai calcular o juro em cima dos R$1.000 e não dos 1.200. Sempre o juro aqui no juro simples é sobre o capital inicial. Então, então no segundo mês, mais R$200 de juros. Agora acumulou 1.400, 200 mais 200. No terceiro mês, assim por diante, mas observe que ele sempre vai calcular o juro sobre o valor do capital inicial. Então, o juro é sobre o capital. Essa é a principal diferença do juro simples para o juro composto. Porque aqui, observe que o juro é sempre calculado sobre o juros. Né? Juros sobre juros, como a gente costuma dizer. Então, ok, no primeiro mês, rendeu os mesmos 200 do que no juro simples. Valor futuro, montante atual, 1.200. Já no segundo mês a gente vê a diferença. Aqui ele não calculou o juro em cima do capital, ele calculou em cima do valor atual, ou seja, juntando com os juros que já tinha acontecido no primeiro período. E assim acontece. Então veja, né, que no final os juros compostos obteve um maior rendimento, 2.074 aproximadamente, enquanto no juros simples nós tivemos um rendimento de R$1.800. Então, por isso nós costumamos dizer que o juros simples é a função linear e o juro composto é a função exponencial, né? Aquela curva que vai se acumular. E observem, né, as formas de cálculo para esses juros. Juros simples nós temos o J igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, que é o J-CIT, como a gente conhece. No juros compostos nós temos o montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N, que é o período. Então, nessa forma praticamente você consegue resolver todos os problemas de juros compostos.